boa noite. São 6h30, chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é quinta-feira, 9 de abril. Veja os destaques da edição de hoje. O projeto de lei quer criar espaços para o descarte das canetas emagrecedoras. Aumento do preço dos combustíveis altera a rotina de quem trabalha com transporte. Semana Mazzaropi leva a programação cultural a Taubaté. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. Um homem foi preso hoje em São Sebastião por abuso sexual infantil. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Primeira Vara Federal de São José dos Campos nesta quinta-feira. Esse mandado foi cumprido em São Sebastião, no litoral norte. Segundo a PF, um homem foi preso em flagrante pelo crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A polícia não detalhou quais materiais foram apreendidos e onde esse homem foi encontrado. De São José dos Campos, Jefferson Santos. A Polícia Civil identificou o primeiro suspeito de ter participado de um estupro coletivo contra uma menina de 12 anos em São José dos Campos. A Polícia Civil de São José dos Campos investiga um abuso sexual coletivo praticado contra uma adolescente de 12 anos. O caso é analisado pela Delegacia de Defesa da Mulher, responsável por acompanhar ocorrências que envolvam menores de idade. A adolescente teria sido abusada após se encontrar com outros jovens nesta praça do bairro Galo Branco. Essa versão foi contada pela própria mãe da vítima à polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime teria acontecido nesta pista de skate que fica em uma praça, aqui no bairro Galo Branco. A vítima teria vindo para cá, se encontrado com uma colega, sentaram e conversaram por algumas horas. Na sequência, um outro grupo de jovens veio aqui para o local. Eles passaram a interagir. Saíram então aqui da pista de skate e caminharam até aquele quiosque, que fica do outro lado da rua, com pouco movimento. Ainda de acordo com o registro policial, ali no quiosque, todos eles passaram a ingerir bebidas alcoólicas. Depois disso, a jovem saiu aqui da praça e foi até uma residência acompanhada por outro adolescente, onde outros homens já estavam, neste local que o crime teria acontecido. De acordo com o boletim de ocorrência, a representante afirma que dentro da residência ocorreu abusos sexuais contra a vítima, enquanto esta encontrava-se desacordada ou incapaz de oferecer resistência ou consentimento. Os atos teriam sido registrados em vídeos, os quais foram posteriormente divulgados em redes sociais. Segundo esta advogada, em casos como este, a legislação brasileira garante direitos bem estabelecidos para vítimas de abuso sexual. Nessas situações, a lei reconhece a gravidade da violência e garante uma série de direitos à vítima. Entre esses direitos está o acesso imediato a atendimento de saúde, incluindo acolhimento humanizado, exames periciais e acompanhamento psicológico. Também é fundamental a preservação da identidade e da dignidade da vítima, para que a gente evite qualquer forma de exposição ou de revitimização. Outro ponto importante é o que a responsabilização não recai apenas sobre quem pratica diretamente a violência. A divulgação, o compartilhamento ou até o armazenamento das imagens íntimas sem o consentimento também são condutas graves e passíveis de punição. No caso dos suspeitos menores de idade, eles são legalmente inimputáveis, ou seja, eles não vão para a cadeia, digamos assim. Eles estão sob o crivo de medidas socioeducativas previstas também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Além, é claro, também de responderem pelos crimes, pelas infrações de divulgação de pornografia infantil, entre demais outros a serem apurados ao decorrer da investigação e também do devido processo legal. Sem saber que estavam sendo gravados, moradores questionados sobre a segurança do bairro denunciam que a praça é um ponto de drogas. É de noite, depois das 10 da noite. E rola bastante nóia depois das 10 da noite. À noite. Cada rua é biqueira. Se tem uma droga, é só ir lá já pegar. Então tá tudo só bater palma, já sai. Já sai. Já sai aqui mesmo, tem que mesmo. Mas parece que os moleques, alguns deles moram.
que você acha sobre esse assunto? Por que você acha que isso acontece? A gente está em 2026, não é por falta de informação que casos assim acontecem. As pessoas sabem o que fazer e o que não fazer. Sabem que uma situação lamentável como essa é crime e é um crime grave. As pessoas sabem que não podem fazer o que fizeram com essa menina de 12 anos, mas mesmo assim, por que você acha que isso acontece? Será que faltam leis mais severas? Falta uma punição, de fato, mais eficaz para que isso iniba que outros crimes assim aconteçam? Me conta a sua opinião pelo 99752-4005. Eu quero que você preste atenção agora nessa outra notícia e também me dê a sua opinião, porque é outro caso lamentável. A polícia está investigando um outro caso muito triste e covarde aqui em São José. O caso de uma agressão a uma professora. Ela foi empurrada pelos alunos dentro da sala de aula e sofreu uma convulsão depois da queda. Esse caso aconteceu em uma escola municipal que fica na zona oeste de São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, a professora pegou um aluno colando durante a prova. Ela então retirou o exame desse aluno, que ficou bem aborrecido, e saiu de sala de aula sem autorização, junto com outros colegas de turma. A professora, então, para impedir que eles voltassem para a sala de aula, fechou a porta e colocou uma carteira para impedir a passagem deles. Foi então que um desses alunos chutou a porta, que acabou atingindo e derrubando essa professora. Por conta da lesão sofrida, ela teve uma convulsão. A Prefeitura de São José dos Campos informou através de nota que lamenta o ocorrido e que agiu com rigor, seguindo todos os protocolos que a situação exige. Eles também informaram que a professora recebeu atendimento médico e que está bem. Nós conversamos com a Federação de Professores do Estado de São Paulo, que demonstrou preocupação com esses casos de agressão a professores. Infelizmente, esse episódio que ocorreu na cidade de São José dos Campos, em que uma professora foi agredida por um aluno e teve sequelas com essa agressão, é uma coisa que ocorre com frequência nas escolas. A escola, ela é um ambiente diverso, com alunos diversos, pessoal diverso, e requer nessas escolas profissionais capacitados para tratar com esses alunos que têm, às vezes, alguns transtornos. Então, a presença de psicólogos para acompanhar o desenvolvimento desses alunos, a presença de B10 para que possam observar a disciplina dos alunos nos corredores e nos pátios, são elementos essenciais para que a escola tenha um ambiente saudável, para que o aprendizado ocorra de maneira natural. Isabela Toches para o TH Mais Notícias. Para que a escola tenha um ambiente saudável e seguro, tanto para os alunos quanto para os professores. Casos assim não são isolados, infelizmente. Por isso eu quero também a sua opinião sobre isso. Eu, em casa, aprendi a respeitar os professores. Eu jamais levantaria a voz para um professor meu, ainda que eu estivesse indignada ou não concordasse com aquilo que ele estivesse falando ou com a decisão, enfim. Mas isso veio de casa, os meus pais me ensinaram assim. E eu repasso isso para minha filha. A gente não é obrigado a concordar, mas a gente é obrigado a respeitar. Se não tiver essa base que vem de casa também, fica tudo muito mais complicado. Porque a gente tem visto jovens cada vez mais agressivos e cada vez mais imparáveis, dentro da escola e na sociedade também. Você acha que isso tem saída? Qual seria a saída? Vamos refletir junto sobre isso? Se todo mundo pensar junto e trabalhar assuntos assim de forma conjunta, quem sabe a gente não encontra alguma saída de fato efetiva e de fato viável para que a gente não veja essa situação só piorando. Professores afastados por problemas emocionais, professores com medo de aplicar ali uma punição respeitosa, lógico, diante de uma situação em sala de aula. Você acha que é assim que a gente tem que continuar caminhando? Eu acho que não. Quero sua opinião sobre isso, tá? 99752-4005. A Câmara de São José dos Campos deve votar hoje um projeto de lei que quer criar espaços específicos para o descarte das canetas emagrecedoras.
As chamadas canetas emagrecedoras se tornaram populares nas farmácias de todo o país, mas o descarte desse tipo de medicamento ainda gera dúvidas e preocupa especialistas. A gente indica que pegue uma garrafa PET, desacople a agulha, coloca dentro da garrafinha, fecha e leve em um local de coleta. O risco seria contaminação, infecções, porque tem muita gente que acaba descartando esse material, enrola em algum papelzinho, em material reciclável, lixo reciclável, que não pode de maneira nenhuma. O descarte irregular desse tipo de material chamou a atenção da Câmara de São José dos Campos. Um projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago propõe a criação de pontos de coleta nas unidades básicas de saúde para receber esse tipo de resíduo. A ideia é o descarte legal e consciente dessas canetas. É um material infectado, que tem a utilização interna, e o ideal é que seja ou recolhido pelas farmácias para ter o destino legal, ou a prefeitura montar um sistema de coleta dessas canetas. O projeto de lei surge em meio ao crescimento no consumo dos medicamentos para emagrecer. Dados da Abafarma mostram que somente no ano passado, mais de 7 milhões de unidades foram vendidas no país, impulsionadas pelas chamadas canetas emagrecedoras. O levantamento aponta ainda que entre 2021 e 2025, a venda dos remédios para perda de peso aumentou 78%. O PL será votado na sessão plenária da Câmara na noite desta quinta-feira. Se aprovado, ainda dependerá da sanção do prefeito para começar a valer. Depois, se define qual a metodologia será utilizada. Se será a obrigatoriedade das farmácias em executar essa coleta e depois dar o destino específico, ou se a própria prefeitura ela pode montar os pontos de coleta para esse material infectado, para aí sim dar o destino correto, para que ninguém seja infectado por uma possível pessoa que tenha usado e tenha algum tipo de doença transmissível. Mesmo com a popularização das canetas, essa farmacêutica reforça que o uso exige prescrição médica e deve estar associado a hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos. A gente está tendo uma procura muito alta, principalmente dessas canetas emagrecedoras, para fins estéticos também, mas o público principal seria para a obesidade, e para quem tem diabetes. A associação do esporte é muito importante porque, assim como ela ajuda no emagrecimento rápido, então o resultado é muito melhor. Tem telespectador participando do TH Mais Notícias, bora ver quem é? Almir, de São José dos Campos, boa noite. No meu tempo, o professor era respeitado. Hoje em dia não existe mais respeito, infelizmente. Um abraço. É lamentável, né, Almir? É lamentável que um profissional tão importante quanto o professor seja tratado dessa forma. Não só aqui em São José, não só nessa escola, mas em tantas outras que a gente vê no país inteiro. Alguma coisa precisa ser feita, porque sem professor não existe nenhum outro profissional. Quando a gente tem uma boa base, a gente tem segurança acadêmica para encarar todos os outros desafios que vêm pela frente nesse nosso caminhar tão difícil da vida adulta e da vida profissional. Se a gente não tiver bons professores, a gente tem muito mais dificuldade em muitas áreas. Tem mais mensagem. Dani, boa noite, Marcela. Estamos vivendo em tempos que os filhos não respeitam nem os pais, quanto mais os professores. Triste isso. Você tem razão, Dani. É verdade. A gente está vivendo e presenciando uma geração completamente sem respeito a nada e nem a ninguém. Isso é extremamente preocupante. O que vai ser desses futuros adultos? O que vai ser da gente, quando estiver mais velho, lidando com esses adultos que são imparáveis enquanto crianças e adolescentes? É complicado demais. É um desafio para a sociedade inteira, principalmente para as pessoas que educam, como os pais e também os professores, Obrigada pela participação de vocês. O conflito entre Estados Unidos e Irã tem provocado uma disparada nos preços globais do petróleo diante do risco de interrupções na produção e no transporte do produto. Como reflexo, os combustíveis ficaram mais caros também no Brasil. Para motoristas, caminhoneiros e entregadores, a alta reduz o lucro e aumenta a pressão sobre o orçamento do dia a dia.
O Daniel trabalha com fretes exclusivos e tem percebido impacto no setor dos transportes por causa da alta dos combustíveis, principalmente do diesel. O preço aqui no estado de São Paulo subiu mais ou menos em média R$ 1,50 a R$ 2,00, dependendo do lugar. Para você pegar Mato Grosso, Pará, Bahia, aí você vai pagar aí R$ 4,00, R$ 5,00 a mais no litro. Então isso no final de uma viagem impacta muito. A gente teve uma baixa demanda devido a esses aumentos de preço de combustíveis. Acredito que o setor vai demorar um pouquinho para retomar como era antes. O reajuste no preço do diesel anunciado pela Petrobras passou a valer há quase um mês. O aumento foi de 0,38 centavos para as distribuidoras, o que representa cerca de 32 centavos por litro nos postos. Segundo dados da ANP, o preço médio do diesel já chega a quase R$ 6,80 em algumas regiões. Esse cenário é reflexo do mercado internacional, com o petróleo passando dos $100 o barril. Como parte do diesel consumido no Brasil é importado, essa variação acaba impactando diretamente os preços por aqui. O Estreito de Hormuz, que é justamente uma das áreas que fazem ali divisa ali junto com o Irã, é uma área que corresponde hoje a mais ou menos um fluxo bastante significativo em termos de petróleo no mundo, tá? A gente está falando mais ou menos em torno de 1/5, São 20% de petróleo, de uma forma geral, que provém desta região. Então, com esse conflito, obviamente, o Estreito de Hormuz ele acaba sofrendo problemas no escoamento, no trânsito de navios cargueiros, E, obviamente, com isso, a gente tem uma oferta menor de petróleo no mundo como um todo. Motorista de van, o Jonas se assustou com a alta nas últimas semanas e não teve jeito. Precisou repassar aos clientes. Aí muitos clientes não fecham o serviço, não fecham a viagem por conta do valor que realmente teve esse acréscimo. Outros sim, e reclamam que está mais caro, não impacta, não tem como, Depois da alta dos combustíveis causada pela guerra no Oriente Médio, o governo federal anunciou nesta semana um pacote de medidas para reduzir o impacto à população. Entre elas estão subsídios para o diesel e também o gás de cozinha, além da redução dos impostos. Para quem trabalha com transportes, o jeito é torcer para que os valores voltem à normalidade. Mas enquanto isso não acontece, o jeito é pesquisar muito antes de abastecer. Pesquisar, fazer cotações, dar uma pesquisada antes de abastecer, ajuda um pouco, mas não muito, mas ajuda um pouco. São 6h47, o intervalo comercial está chegando. Aproveita essa pequena pausa no TH Mais Notícias para me contar uma coisa. Você costuma fazer algo para evitar gripes e resfriados, por exemplo? Você acha que funciona de fato? No próximo bloco a gente fala sobre isso e eu quero muito a sua participação. Nosso WhatsApp é o 997524005. Volto já. Jornal TH Mais Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Serramar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Se a energia cai, deixa que caia, pode relaxar. Com APS No Brakes nada vai parar. APS No Brakes, mais que energia. Amor, me dá uma ajudinha aqui. Amor, me dá uma ajudinha aqui. Amor, dá uma ajudinha aqui. Amor, me dá uma ajudinha aqui. O carro quebrou. Fusion, me dá uma ajudinha aqui. Tem ajudinha que só o amor dá conta. Mas quando se trata do seu veículo, é melhor deixar com a Fusion. Fusion, a proteção que combina com você. Amor! Leve a sua saúde a sério. Cuide melhor de quem você ama. Compartilhe as suas conquistas. Prepare bem quem virá depois de você. Ande sem medo e descubra todo dia uma nova forma de caminhar ou de correr. Assim, não importa a sua idade, você sempre estará em fase de crescimento.
Jacareí, 374 anos. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê. A única churrascaria premium da região. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Nós estamos no outono e nessa época que começam a surgir com mais frequência as famosas ites e as gripes também. Muita gente se pergunta, será que eu consigo evitar passar por isso? O Matheus Andrade foi atrás dessa resposta e conversa ao vivo com a gente agora. Matheus vai repassar essa pergunta para quem de fato entende, né? E que já deve estar cansado de ser questionado. E aí, doutor, dá para passar por esse outono e inverno com mais saúde? Boa noite para você. Boa noite para você, Marcela, para todo mundo que nos acompanha aqui no TH+ Notícias. Pois é, época propícia para a disseminação de várias doenças, viu? A boa notícia é que sim, dá para evitá-las com alguns cuidados. Quem vai nos passar todas essas dicas é o Jefferson Takehara, otorrino aqui em São José dos Campos. Doutor, muito obrigado por conversar com a gente. Quais são essas doenças mais comuns nessa época do ano e como evitá-las, afinal? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, é importante nessa época, não somente agora que começou a campanha da vacinação, a prevenção e treinar nosso sistema de defesa para a gripe, que é um fator que dissemina muito nessa época do ano. Começamos a ter mais frio, a temperatura já começa a cair e a época certa para vacinar para a gripe é antes de começar a época do frio. Além disso, também, pessoas que têm doenças crônicas, começar a controlar, quem tem alergia também, como rinite, sinusite e asma, também buscar seus médicos para controle também antes da estação fria. E também vale a pena lembrar que uma alimentação equilibrada, uma dieta adequada, não somente em calorias, mas também em frutas, verduras, uma boa alimentação vai ajudar a preparar nosso corpo a se defender melhor dos desafios dessa época do ano. O senhor tocou num assunto muito bacana e que levanta muitas dúvidas, que é em relação à alimentação. Doutor, o reforço na vitamina C pode ajudar? Bom, a vitamina C vai estar presente principalmente nas frutas cítricas. Então, é mais importante do que a suplementação, e está certo que algumas pessoas podem até precisar. Mas antes de necessitar de uma suplementação nesse sentido, precisa ver se a pessoa não está alimentando de uma forma adequada. Às vezes, a pessoa com uma dieta pobre em frutas, em verduras, em legumes, pode, às vezes, não receber apenas a vitamina C que vem na alimentação, mas também aminoácidos e outras estruturas essenciais para a produção de anticorpos. Não é só a vitamina C que vai te defender, mas os anticorpos vão fazer a nossa defesa, e se a gente não dá tijolo para construir ele, se a gente não dá matéria-prima, não adianta querer completar com algum suplemento. Se o meu filho não come direito, ele precisa também ter uma dieta mais equilibrada e ensinar bons hábitos alimentares. Dicas que valem para todas as idades. Sim, com certeza. É claro que a gente fala das crianças e também até, lembrando de gripe, dos idosos, porque é a população que está mais sujeita às formas graves, tem uma saúde mais frágil ou em desenvolvimento, e também lembrar que não somente a questão de pegar formas mais graves de doenças por causa dessa questão imunológica, mas também eles têm uma rede de apoio que às vezes dá um pouco de trabalho. Vale a pena lembrar que quando o idoso ou a criança fica doente, quem vai ter trabalho para se levar, a família vai ter que se envolver toda e também acaba vindo num pronto-socorro lotado. Então vale a pena também prevenir para evitar esse transtorno no início do inverno. Jefferson Takehara, obrigado por conversar com a gente. Marcela, dicas estão aí então, as dicas do otorrino aqui de São José dos Campos valem para todas as idades, viu? E o mais importante é se vacinar. Então quem está em casa, que ainda não se vacinou, é bom se planejar para isso, viu? Volto com você. Valeu, Matheus. Um beijo para você, obrigada. E quero mandar um beijo para o Gustavo Rosa, que já foi nosso parceiro de trabalho aqui na TH+ SBT. E ele comentou que está assistindo ao jornal. Obrigada pela sua companhia, Gu. E ele me disse que essa semana já atacou por lá rinite e sinusite. Isso é difícil demais. Se cuida, tá bom? Um beijo para você e para toda a sua família. Agora são 6h54, vou te mostrar como é que ficam as temperaturas amanhã. Na sexta, a máxima não deve passar dos 24 graus em São José dos Campos. 25 é a máxima esperada para amanhã em Taubaté. Os termômetros em Ubatuba sobem até os 26 graus. Fechando nosso giro, vem Santo Antônio do Pinhal com máxima de 20 graus.
A magia do cinema caipira ganha vida em Taubaté. Isso porque essa é a Semana Mazzaropi, uma oportunidade para viajar no tempo e relembrar o legado deixado pelo eterno Jeca de Taubaté. Já imaginou uma árvore que dá dinheiro? Sim, para Mazzaropi isso era possível. Claro que tudo era um truque do cineasta caipira Márcio Mazzaropi para enganar 2 desavisados. Se você ficou curioso sobre a história, é só assistir ao filme As Aventuras de Pedro Malas Artes. Além da tal árvore, quem visitar o museu em Taubaté vai encontrar essas câmeras gigantes, usadas nas produções dos filmes e um acervo gigante. Nesta semana dedicada ao Jeca, escolas e projetos sociais também visitam o espaço. Já são 31 anos de evento. E cada visita é feita de maneira bem lúdica. Na 31ª semana, né, a gente tem como tema um circo. Então, as atividades vão ser voltadas a isso, tanto no final de semana quanto durante a semana. A gente vai ter dos dias 7 ao 10 de abril a visita de escolas, de grupo social e também a visita de terceira idade. E eles vão assistir filmes ou fazerem oficinas. A visita é mesmo uma viagem no tempo. Além de conhecer as peças usadas por Mazzaropi, o visitante aqui tem o privilégio de conhecer alguns dos cenários dos principais filmes e ainda a oportunidade de descansar em um quarto semelhante ao que o Jeca mais famoso também descansou. Todo mundo vai poder ver de perto, né, os equipamentos que foram utilizados em cena, as cadeiras antigas de cinemas daqui da região e a nossa exposição, que é uma linha do tempo que conta toda a vida do Mazzaropi. Quem trocou a sala de aula pela visita ao Museu Mazzaropi garante que essa aventura valeu a pena. Foi uma experiência muito legal, que eu penso em vir mais vezes sim, e trazer minha família, meus amigos, meus colegas. Muito legal, a gente discutiu sobre sobre a vida do Mazzaropi, viu o Olho Mágico, como eu posso dizer, e foi uma experiência muito legal. Conhecer como é que eu posso falar? Ele usou no filme, tá sendo muito legal. Eu gostei também, e essa é a minha segunda vez, porque desde pequena eu já veio aqui também, né? Aí foi muito legal. Vem pro Museu Mazzaropi! Bonitinho, gente, eu não aguento criança pequena falando que desde pequena fazia tal coisa. Minha filha com 5 anos fala isso. Ai, mamãe, quando eu era pequenininha, eu fazia tal coisa. É muita fofura. E assim, com essa fofura para trazer esperança na nova geração e em dias melhores, em notícias melhores também, que eu me despeço de vocês por hoje. Mas amanhã tem mais, tá bom? Bora começar. A gente começou a semana juntos, eu quero encerrar a semana junto com você, combinado? Às 6h30 da tarde estarei aqui ao vivo e é claro que eu te espero. Enquanto isso, bora papear nas redes sociais. @mesquita.marcela é o meu Instagram. Te espero lá, tá bom? Combinado na internet? Um beijo para todo mundo, muito obrigada pela companhia de hoje e até amanhã. Tchau!